KidCast. 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 Olá, KidCasters! Tudo bem com vocês? Estou muito feliz hoje. Aliás, a gente fica muito feliz quando está aqui. Que a gente vem podendo falar muita coisa, que a gente tem vontade de falar para todo mundo, reverberar as coisas que a gente está afim de falar. E hoje a gente vem falar de um tema, assim, da maior urgência, no finalzinho do mês de novembro, que a gente vem falar de visibilidade negra, no mês da consciência negra. E assim, eu não tenho esse lugar de fala, a única coisa que eu posso fazer é pegar essa voz e jogar a voz para cima, que é o que me resta, né? Porque cada um fala de si. Então, o que eu posso falar de mim é que a gente tem muito a aprender, certo? Então, para começar aqui hoje, a gente vai falar de comunidade preta e lifestyle interiorano. Não tinha como a gente não falar disso, tendo a nossa queridíssima Emily como apresentadora. Ela hoje está online. E ela vai falar mais sobre os convidados, que temos aqui novidades. Mas antes disso, vamos soltar a vinhetinha dos nossos patrocinadores. Vai lá, João! Agora a Mondo está na Rua 3, em frente à Praça 9 de Julho, bem no centro da cidade. Venha viver a máxima experiência da fibra ótica. Aproveite a promoção Black Friday na Mondo. Planos incríveis para você navegar com rapidez e tranquilidade. E neste mês de novembro, em qualquer plano da Mondo, a primeira mensalidade é de apenas R$ 9,99. É isso mesmo. A primeira mensalidade só R$ 9,99. E no plano mais Turbo com 300 megas você paga somente R$ 9,99 na primeira mensalidade. E ainda leva de brinde uma incrível caixa de som multimídia. Venha para Mondo, Avenida Jorge Tibiriçá, Rua 3, número 780, em frente à Praça 9 de Julho, em Cruzeiro. Fala pessoal, tudo bem? Vim passar em primeira mão para abrir a nossa oferta Black Balloon nesse mês de novembro. Venha conhecer as ofertas imperdíveis que a gente tem aqui na Speech. Você estoura um balão e pode receber descontos de 30% a 100% e mais. Mensalidades a partir de R$ 19,90. Vem conferir? Tchau, tchau! KidCast. Obrigada pela oportunidade que vocês dão pra gente. Aliás, sem vocês ajudarem a gente, sem a gente também ajudar vocês, ia ser muito difícil a gente fazer esse programa, né? Estamos aqui nesse estúdio maravilhoso, com essa super infraestrutura, que é a JHS Studio. Aliás, muita gente me pergunta por que eu estou debaixo da JHS Studio, mas é claro que eu estou aqui porque o João já tem essa infraestrutura maravilhosa que dá essa oportunidade de a gente estar aqui. E aí, falar do Renatinho Veículos, que a gente, né, todo mundo que passa por ali pelo Renatinho Veículos em Cruzeiro já vendo minha Kombi que tá ali, que foi ele que vendeu, uma Kombi inteiraça. E ele tinha que estar aqui comigo porque ele é um cara que realmente a gente troca muita ideia. Speech Institute, que é da nossa amiga Geisa, que é uma super mulher maravilhosa. E a Geisa, assim, é uma grande amiga, a gente fala muito de branding, fala de marca, a gente fala de comunidade. E a Geisa é uma pessoa extremamente sensível e tem tudo a ver que está aqui com a gente. A Mondo Internet,
que sem ela também a gente não estaria aqui hoje, né? Que o nosso amigo Rodrigo, obrigada pela oportunidade, pela interatividade e pela contribuição que faz para a cidade. O Futibir, que é do nosso amigo Fábio Zappa. Aliás, o Fábio Zappa, eu quero mandar um beijão para ele, mais axé. Vamos lá, meu amigo, estamos quase conseguindo. Para quem sabe o que eu estou falando, tem certeza de que a gente vai estar aqui torcendo muito por essa família maravilhosa, que é a família Zappa. Central Lab Cruzeiro, que é da nossa mamãe, a Dalgisa, que tá... Central Lab, Eric Cruzeiro, Gisela e Atami, que é a marquinha mais linda do Brasil, que é a fofucha de Paraty, que é o balacobaco de Cruzeiro. Com certeza. Né, não? Já deve ter me visto com as camisetas da Atami de Paraty por aí. Já apareço aí com Pomba Gira, hoje eu venho com Emoriô, com as nossas bijus. E aí, quem também acompanha nosso trabalho já vê Emily, já vê Dri, já vê essa galera toda que já está com a gente, já virou uma panela, com certeza. E aí, passamos agora a palavra à nossa queridíssima Emily. Vamos lá, família, salve! Eu vou ler agora para vocês o manifesto de hoje, que tem um tema muito especial para mim e também para quem está aqui com a gente ouvindo a conversa do dia. Então, vou começar para vocês. Quero dizer que o manifesto foi escrito pela Kitty, tá? E é por isso que tá tão bom assim. Desafio, né? A pessoa vai falar em terceira pessoa para uma primeira pessoa. Ela me deu o briefing, me deixou louca. Como é que você faz? Não, mas até assim a gata rasa, ela faz o manifesto dela. E o próximo manifesto eu posso escrever como ser um ursinho blau blau. Tipo assim, não tem a menor condição de fazer isso mais, gente. Mas o episódio de hoje é para celebrar todos os lados da história do que a gente vai abordar aqui hoje. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos começar. Peraí. Quando falamos de identidade, dependendo do referencial cultural e da formação intelectual do indivíduo, vem à mente diversas associações, entre elas o mais puro e simples pertencimento. O primeiro indicativo de um ser humano fazer parte de algo é o seu documento de nascimento. Depois, passamos a vida toda colocando nossas digitais e fotografias para nos igualarmos enquanto cidadãos. Há outro tipo de identificação, que é o próprio conceito do sujeito, sobre a sua presença no tempo e no espaço, sua formação de caráter e reconhecimento pelos grupos. Quando levantamos o assunto igualdade em forma de debate, é porque já não basta estarmos munidos de papéis impressos e cadernetas para provarmos quem somos ou o que somos. Muitos de nós já não são reconhecidos pelo nosso caráter ou dignidade. Nossa palavra não é voz para todo, e ser parte é o que nos resta. Mas o que realmente somos? Somos as pessoas somos pessoas que mais morrem, as que mais sofrem e as que menos têm oportunidades. Ao contrário de outros grupos que também lutam por essa igualdade inexistente, não somos nem de longe minoria. Sobretudo no Brasil, o povo é miscigenado, misturado e já não há mais raça pura. Aliás, essa tal colonização é diária em nossas vidas. Quando o irmão se destaca, a gente vibra, a gente torce, mas isso não é todo dia. Por isso precisamos de visibilidade, ocupar espaços e cavar mais oportunidades para termos dignidade e, sobretudo, fazer parte de menos estatísticas desastrosas ou meras impressões digitais. Não devemos buscar igualdade, pelo menos no futuro, pois aquela primeira identidade nós já temos. E se não tivéssemos fotos, só pelo dedo, preto seria só a cor da tinta. A impressão por trás dessas marcas já é vermelha, e por enquanto devemos lembrar disso a todo tempo. Não, gente, ficou muito lindo, por favor. A Kisha arrasou. Eu fiquei tão feliz quando eu li o texto. Bom o texto. O que texto, vocês acharam, gente? Muito bom mesmo. Não tô preparada para isso. Não, tô falando sério. Vou iniciar então aqui, a gente vai apresentar o pessoal. Hoje a gente tem a Ariane Zaine, que é de Cruzeiro, como todo mundo aqui. Aliás, a Kitty é carioca, né? Ela é estrangeira. Sou da capital do Vale do Paraíba, Barra Mansa. Ah, super.
Mas é cruzeirense de coração, né, Kid? De coração. Flamenguista. Assim também. como a Ariane, que também nasceu aqui em Cruzeiro, mas ela mora atualmente em Guaratinguetá, que é uma cidade próxima aqui. A gente tem o Dri também, que também é de Cruzeiro, é publicitário, ativista político e também cria conteúdo nas redes sociais. A Ariane também cria conteúdo, mas ela também é cantora e agora está competindo no The Voice, que passa na Rede Globo, participando do time da Cláudia Leite, família. O Kit Kat tá muito chique, cara. Tá muito chique. Não tinha nem roupa pra ver aqui Fala hoje. sério. Tem nem cabelo pra esse evento. O assunto que a gente vai abordar hoje é a questão da comunidade preta versus o lifestyle interiorano que a gente já possui aqui e como é difícil alcançar certas oportunidades, alcançar certo tipo de pertencimento. Então, eu vou passar a palavra para o Dri, que nessa última semana fez uma palestra abordando assuntos desse tipo. E eu queria saber para ele em qual ponto da vida dele foi quando ele se olhou e falou, não, eu sou diferente do meu amiguinho do lado, comigo vai ser diferente e eu tenho que me preparar para isso. Legal. Primeiramente, eu queria dar boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente, a minha amiga Kit, a você. E, aliás, vocês nem me falaram que tinha uma global aqui, senão eu vim até passar um perfume aqui para estar aqui com vocês. Mas é um prazer estar aqui conversando com vocês, principalmente de um assunto que é muito importante para a gente, né? A gente está numa região que eu costumo falar que ela tem uma tendência a anular a nossa ancestralidade, a nossa negritude, por conta de uma falácia de uma democracia racial. E foi muito bem falado aí no texto, né? A gente tem identidade e identificação. Tem um autor, um sociólogo famoso, esqueci o nome dele, que ele diz que identidade é como a sociedade nos olha, como ela nos enxerga. E identificação é como nós nos sentimos representados na sociedade. Mas o engraçado, e infelizmente, essas duas definições elas não andam juntas. Dependendo de onde você está, a sua identidade vai ser muito mais importante para a sociedade. E é daí que se cria o preconceito, né? E eu acho muito importante estar falando sobre isso. Há um momento que eu me percebi negro, assim, é muito complicado, né? Primeiro a gente tem que definir o que é ser negro, né? Que é uma coisa que entra muita discussão. Rola muito, e eu não vou entrar nessas questões de colorismo, mas rola muito preconceito das pessoas falam assim, nossa, mas você não é negro, você é moreno, sabe? Sim. Rola muito essas questões, principalmente no interior. E aí você tocou num ponto muito legal da miscigenação, que todo esse processo de miscigenação, ele foi criado para anular a nossa negritude, a nossa ancestralidade. Então essa mentalidade de você não é negro, você é só moreno, é uma mentalidade preconceituosa. E infelizmente ela foi estimulada durante muitos anos, principalmente na nossa região, que é uma região escravocrata. O Vale do Paraíba foi uma das regiões que mais se enriqueceu durante o período acho que 1800 eu esqueci a data exatamente, mas foi uma região que mais se enriqueceu com a venda de escravos durante o mundo. Para vocês terem uma ideia, só o Mississippi e o Vale do Paraíba se enriqueceu de uma maneira tão grande com venda de escravos ilegais no mundo, sabe? E isso vem anulando a nossa ancestralidade. E viver aqui e estar nesse ambiente onde todo mundo fala que você não é negro, que você não pertence a essa determinada cultura, anula muita gente, muito. E aí você cresce nessa região, fala assim, bom, beleza, não sou negro, não tenho ancestralidade, tô tranquilo, sou um cara comum, como todo mundo, né? Essa falácia de sermos comum. Até um dia que eu comecei, e eu vou expor isso aqui, eu nunca falei isso pra ninguém, mas um dia eu tava começando a quase namorar uma menina de família rica, da cidade, bem colocada, até o dia que o pai dela proibiu eu de namorar ela porque eu sou negro. E aí você fala, caramba, peraí, o que está acontecendo aqui? O que realmente está acontecendo? Então foi a primeira vez, de fato, que eu comecei a perceber a minha negritude. É muito difícil se identificar negro nessa região. É muito difícil. As pessoas têm essa ideia de que negro é só ser preto, só ser retinto. Não é, cara. Abdias do Nascimento, ele diz, negro é todo descendente de africano escravizado.
A gente tem que viver essa nossa negritude e reforçar ela. E hoje é praticamente a minha luta mesmo, de representatividade, mostrar pra galera, você é negro. E a negritude, ela tá muito mais relacionada à história do que só fatores biológicos. Então, acho que é isso. Claro, vocês... assim, quem começou tudo, na realidade. Sim, com certeza. Né? E assim, quando você vai falar de música, de comida, de literatura, de, sei lá, de qualquer coisa, não tem como você não ter um negro de visibilidade. Não, Sim. isso aí é uma questão que não tem como você esconder, sabe? Sim. Mas o problema é que, assim, onde eu posso encaixar essas coisas, sabe? Minha fala aqui, que não é meu lugar de fala, é no seguinte, cara, será que a gente vai precisar só ter Beyoncé e Milton Nascimento? Com certeza. Sabe? Sabe uma coisa, a gente tá com a Ariane aqui, que é da música, eu falo pra galera, por que a música popular brasileira é a bossa nova, que é uma música criada pela elite brasileira? E não o pagode, o samba, durante o momento que o Brasil estava vivendo a criação dos pagodes, né? Que é uma música que estava muito forte. Por que a música popular brasileira é uma música elitizada, tá? Dentro de uma população que tem a maioria negra. Então, todo esse processo histórico faz a gente não se identificar. A sociedade, ela foi moldada, e é o racismo estrutural, para a gente não se reconhecer, né? É o apagamento da história. Sim. A gente está tentando reverter essa situação, que houve esse apagamento e ele é gigante e é em todas as áreas. Por isso que o racismo é estrutural. Porque pessoas pretas estavam presentes em tudo que aconteceu, na saúde, na arte, em qualquer setor de serviço, mas foi apagado isso. Então, pessoas brancas levaram crédito por pessoas pretas. E hoje a gente está querendo equilibrar essa balança. Não é que não é que foi, eu penso comigo, foi quando no momento que foi criada a Bossa Nova, será que não tinha algum artista preto lá? Tinha, mas ele não levou crédito. Que é o que acontece até hoje. Com certeza. Muita gente preta no corre e outras pessoas levando crédito. Assim, o cara que constrói o prédio não é aquele que mora, né? Mas tem essa questão que não sei se muita gente sabe, mas tipo, a nossa sociedade, ela foi feita realmente embasada em leis, estruturalmente, para se anular a cultura negra, né? Por exemplo, na época tava surgindo a MPB, que é o movimento música popular brasileira, foi criada a lei da vadiagem, onde foi proibido que o negro fizesse as suas festinhas lá, que eram os pagodes, que na verdade eram encontros de pessoas lá, de pessoas negras rodeadas de muita música e bebidas e tal. Então, estruturalmente, eu estou falando baseado em leis. Sabe o que é uma coisa que é muito engraçado? As pessoas falam assim, somos iguais perante a lei. Nós somos iguais perante a lei? Isso está escrito na onde? Na Constituição. De 1988, Constituição Cidadã. Mas também estava escrito na Constituição de Dom Pedro, de 1845. A Constituição que permitia a escravidão. Então já entra essa incongruência da lei que diz que será que realmente nós somos iguais perante a lei? Será que ela realmente tem esse olhar? Não tem. Na mesma Constituição está escrito isso daí, está escrito que era para o Brasil estimular a educação eugênica, ou seja, a eugenia. Eles acreditavam na supremacia biológica da raça branca. E a partir daí foi onde criou esse processo de miscigenação que anulou completamente a nossa cultura e que hoje a gente luta para reverter. É complicado. E você, assim. Ariane, teve algum episódio, algum momento da sua vida que você parou assim e falou, não, eu acho que comigo não era. Porque, o que tá acontecendo, sabe? Porque é o que eu converso com a Kitty, ela até falou pra gente relembrar um pouco sobre o propósito do 001, do porquê eu ter começado com um trabalho na internet. E foi exatamente por causa disso, porque foi um momento que eu reparei e falei, nossa, mas foi quando eu comecei a prestar um pouco mais atenção nessa questão de rede social, Instagram e conteúdo digital, que eu parei e falei, mas não tem ninguém da minha cor aqui no Vale, não tem ninguém próximo com que eu possa conversar, pegar dica de cabelo, essas coisas que eu vi amigas minhas fazendo, amigas brancas, e se espelhando naquilo, e querendo fazer igual, querendo fazer coisa parecida, mas uma coisa direcionada a mim, eu nunca senti essa parte. Então foi nesse momento que eu falei, não, então peraí, se ninguém tá fazendo, alguém precisa fazer, porque com certeza devem ter outras meninas, outras pessoas pretas como eu, que também sentem falta disso.
sabe? Então, eu, como todo mundo que é preto, sofri racismo diversas vezes na minha adolescência, na minha infância, e eu era de igreja evangélica, então tem alguns estereótipos que são reforçados lá dentro e isso só multiplica um negócio que já é ruim. No meu caso, eu mais me assumi, porque eu reproduzia muito racismo, do tipo, como ele começou falando, sobre a gente se embranquecer. Eu tinha esse fator lá em cima, do tipo, eu nem me vi como uma pessoa preta. Eu fazia o máximo possível para estar distante disso, e isso era em tudo que eu fazia, no cabelo, nas fotos, nos filtros, nas vontades que eu tinha Maquiagem mais de mudanças. clara. Exato. Então, a partir do momento que eu me assumi mulher preta, me enxerguei, eu trabalhei nisso diretamente. E daí pra frente, como eu cheguei a esse ponto na internet, num grupo que eu tinha lá, que eu fiz amizades e aprendi, era uma época bem grande que a gente estava falando sobre militância, que era lá em 2016, onde a gente fazia muito textão e problematizava tudo com força. Então aí, foi nessa época aí que eu entrei de cabeça e eu comecei a entender que eu tinha amigos na internet, mas que eu ia sofrer igual, porque a internet era um ambiente em que eu estava sendo respeitada, estava sendo acolhida, mas que aqui fora eu tinha que trazer isso para minha vida. E aí quando você vem trazer para cá, você pensa em quê? Cadê? Quem são os meus amigos? Além da minha família, quem são as pessoas pretas que eu admiro? Cadê as minhas amizades? Cadê as pessoas que eu vou seguir na rede social que vão aqui fazer comigo um grupo? A gente vai seguir junto nisso. E aí foi difícil demais, porque não tinha referência. Tanto que quando a gente se conheceu, eu e você, a gente nem conhece muitas outras. Vamos falar aqui, quem que é muito influencer preta aqui do Vale do Paraíba? A gente nem tem, a gente vai ter outras branquinhas, A mas Tiffany. pretinha. A Tiffany é influência. Não, a Tiffany A também Tiffany já tá tá no com a grupo gente, do- então, exatamente. A Tiffany já é da gente, a gente Já já tá é na um grupo. baguncinha já. A A Tiffany, a Evelyn, a Lid Natália. Lorena, a gente A tem Evelyn, pessoas maravilhosas. Eu, quando A crescer, Nath, não, vou precisar abrir meu coração. Quando eu crescer, eu vou ser a Tiffany. Vocês vão ver o negócio. Mas é isso, ela tipo é do assim. babado? Nossa, ela é demais, cara. Sou apaixonado por Ela ela. vai vir ainda um dia no KitCast. Com certeza. Não sei, aliás, né? A gente tinha que trazer mesmo. Verdade. Mas o que então. eu precisava fazer uma pequena incursão aqui. Que veio uma reflexão aqui pra mim que eu acho que pode ser que seja bem bacana. Bom, primeiramente falar pra vocês que assim, eu sou muito orgulhosa de estar aqui hoje com vocês, principalmente porque todo mundo sabe que quando eu falo de coração, eu não tenho conversa fiada. Sim, a primeira vez que eu entrei nesse estúdio foi a convite do Dri, né? Quando o podcast dele ainda estava no ar, parece que ele ainda vai voltar, depois a gente vai saber. É porque a gente resolveu dar uns spoilers aqui hoje. Verdade. Aí esse spoiler... Ela já chega jogando a bomba já. Olha, não vai ter nenhum spoiler acerca da Ariane, porque a gente não sabe de nada. Verdade. Infelizmente, não sabemos tentamos até saber quem que vai ganhar o rolê, mas ela disse que não dá pra ser. Nem entraram as coisas. Não, aí. ninguém sabe ainda. Ninguém né? sabe, Porque... nem ela. Eu vou acreditar nisso mesmo. É a menina que Não fala mesmo, a é verdade. verdade. Mas um dia eu estava aqui nesse estúdio e eu pude falar sobre visibilidade homossexual e justamente assim, mulheres ocuparem lugares na sociedade nas quais também são denegridas com essa palavra horrorosa, né, que é uma palavra muito feia, inclusive, mas são diminuídas, são preteridas, que também é uma palavra horrorosa, né? Sim. Gente, como é que pode, né? A gente tem palavras tão porque os ruins assuntos no nosso o estrutural da vocabulário, parada, né? Mas, assim, de Eu terem acho mulheres que nossa são conversa com- depreciadas, assim, que também é uma palavra horrível. Mas, assim, enfim, não vamos achar palavra para colocar neste momento. E assim, a gente estava falando sobre essas questões, né? Aham. E como a retórica, ela acontece, né? Porque no momento que você fala que você precisa dar visibilidade, é porque não tem. Com certeza.
Uma pessoa que precisa ser igual, somos iguais perante... Se você já coloca isso na Constituição, é porque você já assume que essa igualdade não existe. Sim, com certeza. Certo? E assim, tem um pouco a ver com esse texto que a Emily falou também, né? E agora, tem um assunto que vem me incomodado muito, e assim, eu não sei o que vocês acham disso, mas é a respeito também da gordofobia, né? Que quando, assim, vamos ser sinceros, tem uma amiga minha que é antropóloga, que falou pra mim um dia, que falou assim, que não existe uma pessoa que é racista que ela não seja homofóbica. No fundo, tem homofobia. Porque quando vem uma coisa, vem tudo junto. E vai ter xenofobia, né? E vai ter misoginia. É o famoso Chernobyl. É o Chernobyl. Chernobyl. Com certeza. Chernobyl. Com certeza. E aí eu tô vendo uma certa série da televisão, que eu não posso falar de onde que ela é também, mas assim, quando fala de modelos, eu falo assim, essa modelo aqui é plus size. Essa modelo é plus size. Porque nós temos um modelo plus size. Porque a modelo que vem é plus size. Ela arrebenta e ela plus size. Pô, não dá pra falar só que ela é modelo? É um rótulo que as pessoas ficam criando, né? Mas isso daí sabe o que eu... Pra sinalizar. Pra Tem que sinalizar. sinalizar. E aquilo, só que não deveria ter, não deveria ter essa sinalização. Sim, a sociedade, na minha visão, assim, nós somos preconceituosos, né? Todo mundo tem um determinado tipo de preconceito. Não tem como falar que a gente é 100% perfeito, não acredito. Todo mundo acredita, mas a gente tem que definir o preconceito, né? O preconceito é uma previsão, um pensamento prévio de alguma coisa. Então, todo mundo tem uma pequena parcela de preconceito. O que acontece é que eu vejo, principalmente nessas questões, assim, de midiáticas, por exemplo, a Ariane tá tendo essa experiência na Globo, até em relação à influência, redes sociais, as pessoas criam estereótipos. Não só as pessoas, mas as marcas criam estereótipos que elas estimularam muito tempo isso daí. Vamos falar de racismo. Nós crescemos na geração dos anos 90 que acostumou a ver um negro sendo tirando sarro de 4 pessoas tirando sarro de um negro na televisão de segunda a sexta, que foram os Trapalhões. E todo mundo dava risada, sabe? E aí, quando a gente fala sobre essas questões de homofobia, gordofobia, vamos pegar as novelas da Globo de 4 anos atrás, as pessoas tiravam sarro das pessoas homossexuais. Olha como é que eles chamavam as pessoas durante a novela da Globo, sabe? Então, a sociedade foi moldada nessa cultura de valorizar só determinados estereótipos. E hoje, infelizmente, está colhendo fruto de uma falta de educação, uma falta de cultura, que aí eu acho que a culpa é social, da marca, das empresas, da sociedade como um todo, e que hoje, graças a Deus, a gente tem voz. Antigamente nós não tínhamos voz. A internet deu muita voz pra gente. O que vocês acham? Mas hoje a gente está tomando um caminho diferente. E esse caminho é muito perigoso. Porque é o caminho do hype. Que hoje as pessoas querem fazer coisas, a televisão, as marcas, querem se unir a minorias. Só que nem sempre com honestidade. Porque antes, é o que você falou, antes a gente era tiração. Ninguém queria ser preto, ninguém queria ter boca de preto, ninguém queria usar o estilo do... Agora, hoje, tá um negócio invertido. Todo mundo quer ter uma minoria do lado só pra falar que é cool, né? Exato. E aí a representatividade, ela vem de um jeito torto, porque você traz para sua marca, para sua novela, para seja o que for, uma pessoa preta e você acha que isso é representatividade, sendo que ocupar espaços é ter um preto em todas as áreas, é ter gente preta em tudo quanto é lugar, não é? Na diretoria, né? Porque assim, não, eu dou oportunidade para pessoas negras. Eu falo que, tipo assim, tem uma diferença entre diversidade e pertencimento. Diversidade é você incluir todo mundo, sabe? Agora, pertencimento é quando a pessoa se sente pertencente àquele espaço. Você dá voz para a pessoa. As marcas estão só incluindo, mas elas estão dando voz? Que é o questionamento, né? Mackay Beats. KidCast.
Adri, eu queria voltar para você, porque na semana passada você comentou comigo, né, quando a gente fez convite para o podcast, que você estaria fazendo algumas palestras abordando os assuntos que a gente vai conversar aqui hoje. E eu queria saber de você como que você sentiu o feedback do pessoal que você conversou, o que você achou, se mudou alguma coisa de alguns meses ou anos para cá, porque eu, pelo menos, senti uma falta, assim, de conhecimento, às vezes, das pessoas. A pessoa até quer saber, mas ela realmente nunca teve acesso àquilo. Então, eu queria saber o que você achou do pessoal, que você trocou ideia. Então, foi uma experiência maravilhosa, porque, tipo, muitas das pessoas, elas não compreendem o que é as pautas negras, né? As pautas negras parece que elas são discutidas só pelas pessoas negras, né? Elas têm que ser discutidas pelas pessoas brancas, porque quem comete o preconceito, o racismo são as pessoas brancas, né? Mas falta, eu acredito assim, falta um pouco de conexão e de mostrar, olha só, você é privilegiado e você precisa compreender por que você é privilegiado. Tem muita gente que não compreende o privilégio. Isso que é muito importante. Uma das questões dessas pessoas que pertencem ao grupo do privilégio é que elas não conseguem se identificar. Elas não conseguem, porque, por exemplo, uma pessoa branca, ela não acorda pensando como não é ser uma pessoa branca. Ela não consegue. Fala, nossa, eu já acordei, eu não sou branco. Deixa eu ver como é que seria uma vida de quem não é branco. Elas não conseguem. Então, essa falta de capacidade de se colocar em determinada situação, elas anula todo o pertencimento ao privilégio. Então, eu tive a experiência semana passada também de ir num colégio estadual. Foi muito legal, cara. Você vê as pessoas se compreendendo a dinâmica da sociedade e compreendendo o papel delas na luta contra qualquer tipo de privilégio social, sabe? Foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Eu acredito muito que a educação pode, sim, combater um pouco o preconceito, mas, infelizmente, ela não vai anular, né? A gente tem muito tipo de preconceito na sociedade ainda, mas acho que a educação é um caminho. Eu penso que falta protagonismo, né? Porque o protagonismo, até onde a gente vê, você vê, assim, revistas de moda. Todas as vezes que aparece uma mulher negra na capa, ou ela é a Beyoncé, igual eu falei, né? Ou é uma mulher que vem trajada de africana, né? Para justamente trabalhar a mística, ou trabalhar essa questão da africanidade, né? E aí, assim, beleza. Eu acho que é muito complicado esse tipo de coisa, né? Eu acho que cai muito no que a Ariane estava falando sobre... é muito complicado isso que eu vou falar, mas as marcas estão tentando ser oportunistas, determinadas marcas, porque as que são de verdade, que dão espaço de verdade, a gente reconhece. Mas determinadas marcas estão, entre aspas, sendo oportunistas, tentando trazer pessoas negras para ocupar espaços hegemonicamente brancos. Olha só a dinâmica social que a gente está falando aqui. As pessoas estão, entre aspas, empoderando socialmente, economicamente pessoas para colocar elas em espaços hegemonicamente brancos. E aí, cabe a nós, lideranças ou pessoas, que têm essa oportunidade de pensar, será que não é minha hora de ocupar esse espaço? Para eu trazer como isso. Representatividade. Não tá nada bem. Você entendeu? Então, acho que, sim, precisa de representatividade e a gente tem que lutar pelo nosso espaço mesmo. Para que uma hora que seja a molecada tá vendo a Ariane lá na Globo, vai falar, tem uma pessoa como eu lá na Globo, então eu posso chegar um dia que vê a Emily no Instagram e fala, caramba, tem uma menina se dando bem, então eu posso chegar um dia. Sabe? Tá nos espaços. A gente precisa ocupar os espaços, mesmo que seja na força do braço, né? Não, e é bacana, assim, Ariane, eu acho lindo, assim, o Carlinhos Brown tá ali, numa daquelas cadeiras, ocupando um espaço de um artista, assim, inigualável, né? O cara é demais, bicho. Sim. E, assim, não é um artista negro, ele é um artista negro. Sim, com certeza. Né? E, assim, ele não tá ocupando uma cadeira... Porque, assim, o sistema de cotas, ele é fundamental. Fundamental. Não tem nem discussão. Pode falar o que quiser. Me xinguem. Me julguem. Porque eu acho que isso é fundamental. Mas ele está ali ocupando um espaço de um artista inigualável. Né? Sim. E eu penso... É o que ele é. Que ele é, exatamente. Sim. Assim.
E como é que é essa ascensão, né, Oriane? Assim, eu acho tão... Cara, eu fiquei muito feliz, assim, de te ver lá. Primeiro porque eu já te acompanhava antes, você gravava teus vídeos, né? Quando você estava em festas lá com a galera e tudo, e eu ficava acompanhando você, e falava, poxa, legal pra caramba, uma menina, pô, com esse talento danado, tá ali, com essa visibilidade e tal. O que isso está representando para você com esse assunto, né? Com essa situação? É superação para mim, é superação para outras pessoas que estão se enxergando em mim. Mulheres pretas, mulheres gordas, porque a gente vai unir muita coisa. Eu sou uma mulher que une muita coisa, porque eu sou preta, eu sou uma mulher que tem um relacionamento com outra mulher, sou lésbica, eu sou uma mulher gorda, então eu passo por muita coisa e as pessoas enxergam isso em mim. Aliás, não só através da minha fala, mas como eu me porto, como eu me comporto, como eu levo a minha arte. Então, é muito barra. Ser quem eu sou é uma barra. Mas é claro que eu tô aqui pronta para segurar ela. Em determinados momentos não estou, mas aí eu crio uma rede de apoio, pessoas que podem e sofrem das mesmas dores que eu, porque é isso que a gente precisa, Sim. de aliados. Mas é difícil, porque eu cheguei lá para me superar, não só para mostrar a voz, mas eu sabia que eu ia dar o direito das pessoas me avaliarem por completo. Porque a gente fala, mas é o The Voice, é a voz. Não é só isso que as pessoas avaliam no artista. É muito difícil um artista ser gordo. E olha, eu não tô nem falando de gênero, pode ser homem, pode ser mulher, ainda acho que pra mulher é mais difícil ainda por causa da pressão estética. Sempre. Gênero. Então, daí já mistura meu talento, mistura meu peso, a imagem que eu passo, a roupa que eu visto. Daí eu tô lá segurando a onda de várias coisas. É claro que eu fui muito bem tratado pela produção, mas eu sabia que ao me ver, poderiam ter pessoas que iriam gostar ou não. Então, me preparei para tudo. Tem sido muito mais positivo do que negativo, mas tudo tem os lados e eu tô disposta. Aliás, eu tô disposta a desconstruir essa questão de que para você cantar, para você ter talento, você precisa mudar, no caso, necessariamente emagrecer. Que branca eu não posso ficar, né? Então a gente tem que falar muito da pressão, que as pessoas vão, mas você vai ficar gorda mesmo? Como é que vai ser? Então, é muita coisa aí para lidar que eu não tô nem um pouco preocupada. Aliás, eu nem dou abertura para ninguém falar disso, que é uma coisa que impõe muito respeito, né? Que é quando a gente deixa, dá o direito das pessoas falarem do seu corpo, elas fazem a festa. Mas quando você coloca as pessoas no lugar que elas têm que ficar, já muda muita coisa também. Ariane, desculpa. Você estava falando uma coisa que eu acho que é muito importante. Que é difícil carregar essas pautas, né? É difícil a gente naturalmente ser a gente não escolhe, né? É difícil e as pessoas têm que compreender isso daí, esse estigma que a gente tem. O que eu queria até perguntar para vocês, como criador digital e como cantor, enfim, vocês têm costume de ler comentário? Tipo, não, eu fiz um post, vou pegar para ler o comentário, ou então vocês já se magoaram com algum tipo de comentário que vocês viram e falaram, não, que bosta. Cara, eu tenho. Hoje eu tô filtrando. Eu sou um cara muito louco, né? Eu resolvi me colocar num tema que gera muita treta e polarização, que é a política. A política gera muita treta e o preconceito está muito forte na política também, muito, muito forte. E aí um dia eu fiz um certo post e as pessoas olham para mim, sabe o que eu estava falando pra vocês de identidade e identificação? Né? As pessoas olham a sua identificação. As pessoas olham a minha foto, cara de dread, um negro de dread, aí vai nos comentários, seu maconheiro, Aí vem os comentários racistas, ele tem uma postagem que eu recebi mais de 100 ataques, cara. E aí é pesado, você dá aquela... O povo tá sabendo que é crime essas coisas, não? Então, o povo sabe, mas o povo tá nem aí pra essas questões não tá nem aí. É o que a gente falou, né? A pessoa se sente mais segura atrás do celular. Se sente segura, e vem muito fake também comentando, sabe? Sim. E aí eu falei, caramba, é pesado, você tem que se preparar muito psicologicamente, porque quando você resolve dar cara pra qualquer coisa, seja pra música, pra política, pra canto, qualquer coisa, você resolve dar cara, as pessoas querem te atacar. Parece que a gente tá vivendo uma sociedade meio da agressividade, né? A gente voltou pras cavernas, não sei se vocês perceberam ainda. Então... Eu já sofri também, mas é mais direcionado quando
quando eu perdi o controle, quando alguma coisa viralizava, e é muito mais sobre o meu corpo do que sobre a minha raça. Porque assim, você tem que ver, ela canta. E a galera já liga ali. Ela é preta, ela canta. Daí é muito bom, porque gente preta serve pra cantar. Então já não é uma coisa assim que eu vou receber tanto comentário negativo. Agora, sobre o meu corpo, quando eu exponho o meu corpo e sem querer, viralizou um GIF meu. Aí no GIF você não sabe quem que é, né? A pessoa vai compartilhando uma mulher que ela achou bonita e não sabe que sou eu. Ou uma foto minha no Twitter. Daí os caras se veem no direito de falar muita coisa ruim sobre o meu corpo. E eu já, tipo assim, fiquei triste. Só que no Facebook é bem difícil. O Facebook não cuida de você, ele não tira os Sim, comentários. verdade. Você denuncia, e não cai. E os meninos fazendo a festa. E todo mundo foi me defender, claro. E eu não tava preocupada com, tipo assim, com o que ele pensava, mas eu achei que era um desrespeito. Eu queria que o Facebook retirasse. Mas não retirou. Então, assim, é pesado. Eu não vou deixar de expor meu corpo, não, não. Eu vou ser quem eu sou. Eu tenho essa ideia. Cada pessoa age de um jeito, é claro. Mas eu não tenho essa ideia de, vou parar de fazer algo por causa de uma minoria, se a maioria gosta e se eu estou satisfeita. Mas a gente tem que lidar, e eu acho que tem que lidar da maneira correta, entendeu? Porque racismo é crime, a gente tem que falar que vai processar sim. Tudo pra mim cabe processo. Nem que seja só uma ameaça, mas o indivíduo ele tem que se tocar. Porque até nesses troca-troca de cruzeiro aí, eu já fui xingada, e aí quando eu citei processo, na mesma hora o homem virou outra pessoa, falou que ele Ficou pianinho. Mas Verdade. a pergunta que agora me veio, assim, a maioria desses comentários que são de agressão vem de homens, ô Ariane? A maioria de Então, homens. nesse caso que eu falei, foi política, óbvio, né? O cara se revoltou. Eu falei assim pra ele, por que você tá preocupado? Na verdade, era um post sobre o Tami. E eles bravos porque o Tami tinha saído numa publicidade como pai. Foi E no eu Dia falei dos assim, Pais, se não me engano. cara, você não tem nada pra fazer na sua casa, do tipo lavar a louça, fazer alguma coisa aí na sua casa de interessante pra você vir fazer esse comentário? Daí ele já ficou muito bravo, falou: quem é você? Que não sei o quê. Daí me chamou de sapato grande. Eu falei: cara, mas eu sou sapatona mesmo, não entendi onde você quer chegar. Aí eu achei engraçado, mas ele tentou me ofender. Aí eu falei assim, cara, você tá falando essas coisas pra mim, você sabe que cabe processo. Daí ele, não, me desculpa, eu me excedi, que não sei o quê. Não, não é Agora, assim. com gordofobia, eu não tenho diálogo. Eu mando apagar. A pessoa não apaga, o Facebook deixa lá, eu não tenho o que fazer. Mas eu não tenho diálogo com um homem que fica depreciando mulher por causa de corpo, não. Porque acho que é um caso muito longe, que eu não quero lidar com esse tipo de pessoa. Existe Sim, o cara. racismo estrutural e o machismo Machismo estrutural. estrutural. E aí ela tocou num ponto que é muito. Que é também um pouco pesado, é que as pessoas estão acostumadas a ver o negro em determinado lugar. Um negro que canta é normal para a sociedade, então não vamos mexer. Agora, um negro que no mercado de ações, por exemplo, é algo anormal para a sociedade. E aí as pessoas tendem a também, é um tipo de racismo também, né? De normatizar o negro em determinados lugares. Eu acho que é. Exatamente. O Tiaguinho tá bilionário. Mas de Sim. onde que veio o dinheiro dele? Ué, seria do trabalho? Eu juro que eu fiquei assim chocada quando as pessoas ficaram perguntando de onde vinha o dinheiro do cara, que é uma puta artista e que resolveu investir em outra área, né? Porque no caso ele abriu uma produtora, né? Foi fazer outras Foi. coisas e por isso ele alavancou a carreira dele. Não só como cantor. E as pessoas duvidando do dinheiro de uma pessoa preta, é claro, porque se aparecer uma Verdade. pessoa branca, ninguém ia duvidar que era bilionário, que ia sair na Forbes, não ia ter nada disso. Sim, com certeza. Vocês assistiram aquele, eu tava falando pra Kit do Colin em preto e branco? Aquela série da Netflix? Eu ainda não assisti. A série é muito boa. Ela constrói a imagem do Colin. Colin é uma pessoa negra que foi adotada por uma família branca. Então ele vai compreendendo. E, cara, a gente vai se identificar muito, porque vai compreendendo situações que a gente passa no dia a dia, que aí a gente não identifica como racismo, mas aí depois você fala, caramba, eu sofri racismo. Por exemplo, o cabelo. Eu fiquei 15 anos da minha vida tentando alisar o cabelo, que era normal, porque todo mundo tinha o seu topetezinho, e eu era o único cara que não tinha o topetezinho, não conseguia deixar o cabelo igual da molecada, sabe?
E aí, por isso que eu assumi os dreads hoje. O dread, pra mim, é muito mais de representatividade do que só estética. Eu assumindo a minha negritude, a minha ancestralidade, falando pra sociedade. Se você não gosta, azar de você e do seu preconceito. Esse sou eu e isso é o que eu represento. E o muito louco, Kit, eu vou contar uma história pra vocês, que vocês vão pirar. Não vou falar o nome do supermercado, mas eu tava saindo do supermercado. E aí eu passando as coisas na gôndola, lá no caixa. Aí uma senhorinha ficou parada na frente do mercado olhando pra minha cara. Eu falei, caramba, será que eu tô com uma camiseta suja, alguma coisa? E fui passando. Eu lembro dessa história. Fui passando. E aí daqui a pouco eu passei, paguei, saí do supermercado, a mulher veio pra mim, moço, seu cabelo parece de índio. A mulher ficou 20 minutos parada olhando pra minha cara pra falar pra mim do meu cabelo, sabe, uma senhorinha. E aí você fala, cara, o que você fala pra uma pessoa dessa, cara? Não tem nem o que falar. Você percebe que ela não sabe nem da besteira que ela tá falando. Não, eu nunca vi índio de dread. Não sei, não conheço essa etnia que tem isso. Mas, assim, comparar alguma coisa selvagem, né? Sim, mas é tipo assim, eu falo na questão do preconceito, da pessoa se incomodar com o que o outro tá vestindo, com o que o outro tá, do jeito que ele tá no cabelo dele, a ponto dela ficar 20 minutos parado pra tentar falar pra alguém. Ô, gente, sabe? mas aí tem uma questão que, assim, na comunicação, a gente sabe que quanto mais você viraliza, mais você beneficia o objeto em questão, né? E o Tami continua pai, né? Vai falar o quê? Com certeza. O Tami continua pai e agora é vereador. Verdade. Sabe? Eu penso assim, de uma certa maneira, é bom que o diálogo aconteça e a revolta aconteça para gerar frutos, né? Eu penso que tem que dar visibilidade mesmo. Assim, o exagero, ele evoca nas pessoas, né, a possibilidade daquilo ter uma visibilidade, entende? E assim, e o diálogo tem que acontecer. Então, é o dread, usar o shortinho. Esses tempos atrás, assim, eu escutei de uma amiga, eu tava com short curto, e ela falou assim, esse short não tá legal em você. Eu falei, por quê? Porque esse short tá te engordando. Aí eu falei, vamos contar uma novidade? Vamos falar uma coisa que ninguém sabe? Então, porque isso pra mim não tá me incomodando. Isso pra mim é uma questão muito tranquila, né? Então, Ariane, não sei se isso acontecia com você na tua infância, mas assim, muitas vezes eu escutei de pessoas muito próximas de mim, pessoas da minha família, que eu precisava ser mais feminina, que eu não podia falar palavrão porque eu era mulher. Aliás, coisas que eu escuto até hoje, tá? Numas questões nesse sentido. De recobrar um papel meu, que eu nasci para ter, mas não existia um respeito sobre a pessoa que eu vim, né? Sobre esse legado que me deram, né? Porque se tanto fala de religião, eu não sei, cara, vocês, eu sou cristã, mas meu Jesus é diferente. Meu Jesus é legalize, tá ligado? e detalhe, é lógico que foi retratada essa figura pra gente a respeito, né, dele e tudo, branco do olho verde, da onde, gente? Eurocentrada, totalmente eurocentrada, né? Mas e com você, Ariane? Isso aí rolava também, rola? Você diz essa questão de se meter no comportamento? Sim. Com relação à igreja? Não, em relação a tudo, né? O seu legado na vida, né? Você sabe o seu propósito. Porque eu era uma criança gorda. Então, já sofria daí. E depois, na adolescência, aí fiquei magra. Daí sofri com a objetificação, né, do corpo. Sim. Que aí já mudou de lado. Que as pessoas já queriam a mulata, a exportação. Já vieram com tudo nisso aí em mim. Com relação à igreja... eu era muito podada em diversos comportamentos, tanto que até eu nem fazia muita coisa, eu era bem tranquila, do tipo, não fazia as coisas já pra andar conforme a religião que eu seguia. Tanto que quando eu assumi o meu relacionamento, eu não dei nem a margem, assim, eu nem tentei ser crente sapatão, eu já dividi tudo que eu sabia, conhecia. Eu não tô falando aqui mal da religião, mas já falou, mas se as pessoas são intolerantes, elas não vão querer acolher você,
vem aqui participar e continua sendo lésbica. Não, você tem que escolher. Ou você quer ser Com sapatão, ou você certeza. quer ser crente. E isso nunca vai entrar no meu coração. Não é uma coisa que eu quero pra mim. Se a pessoa quiser pra ela, acho sofrido. A pessoa querer estar numa religião que nega o que ela é. Mas aí é um direito de cada um. Só que eu nunca quis isso pra minha vida. Espaços onde eu era diminuída, eu saí completamente. E esses rompimentos, olha, gente, é difícil. Tem muito a ver com o comentário que a Isa fez, porque hoje eu sou uma pessoa muito forte, mas eu sofri demais, porque eu perdi muita coisa, de amizade, de pessoas. Elas viram as costas pra vocês de verdade, Sim, como é se porque nunca tivesse conhecido. é um Porque você rompimento não agrada social, mais né? ela, porque você não é mais daquela igreja, porque você Sim, não é do cara. meio. Então eu tive que refazer a minha vida com pessoas que me com pessoas que me respeitam pelo que eu sou. E isso tudo foi muito difícil. Mas hoje eu não me arrependo, porque hoje eu tenho essa força do tipo de eu não aceito qualquer coisa. Eu não aceito qualquer coisa em amizade, em trabalho, em lugar nenhum. Eu falo já, olha, isso aqui pra mim não presta. E simplesmente eu saio. E a base tá na educação, né? Sim. Até porque ser bom ou ser mal independe de religião, né? Existem pessoas que estão dentro da igreja que tratam mal as outras pessoas e são intolerantes praticamente. Mas assim, é um retrato da sociedade, é um recorte da sociedade recorte, ali, né? né? E assim, é Sim. muito mais interessante. Bom, para que serve a falta de educação? Tem um propósito, tem um porquê, né? Sim. Então, assim, se eu te dou acesso à educação, eu vou te dar a liberdade, eu vou abrir tua mente, aí para você ter escolhas. Você vai ter conhecimento político, conhecimento religioso, porque a gente sofre muito com a intolerância e as pessoas, nada que vem do preto agrada, inclusive a religião. Então é muita ignorância. Eu acho que tem esse lance da intolerância, ele é o mais pesado. Eu postei esse tempo, dois fatos, né? Um de uma pastora do Rio de Janeiro, que estava falando que a gente tem que parar de falar essas coisas de preto. Ela falou exatamente assim, essas coisas de ser preto, você tem que parar. E a mulher viralizou. Ela falou dentro do altar sobre essas questões. E o outro foi... Tá usando a voz dela para fazer cagada, né? Eu não Voz dela entendo pra isso, fazer cagada. gente. E a outra vez foi um padre... Ó, pra você ver, então não depende de ser evangélico, ser católico. A intolerância está em todas as religiões, está na pessoa, não está na religião. E a outra foi um padre que estava falando pra galera que se o Bolsonaro perder a eleição, vai acabar com a igreja católica. Uma falácia, uma mentira, né? Enfim. Vai acabar com o Vaticano. Vai acabar com o Vaticano, né? Então as pessoas entram Vaticano perdeu tudo. O drama do Papa. Vendendo marmita. E aí, é muito o homem querendo controlar a vida do outro homem. Não é Deus tentando mudar a pessoa. É organismo de controle, a Mas falta de educação. esse discurso cai no quê? O que ela queria dizer, essa pastora? Eu sei bem o que ela quer dizer, a gente sabe. Ela queria dizer o seguinte: vocês têm que parar de falar de minoria, de assuntos, porque ela quer dizer o quê? Aquele papinho, sabe aquele papinho assim, ó, você não é preto, você não é branco, você é apenas de Deus. Ser humano, né? Eu vejo você como Perante ser humano, Deus você somos não tem todos cor. iguais. E aí a pessoa não sabe a merda que tá falando, grandes disparates. É uma merda muito grande, cara. Eu posso falar de umas questões históricas que eu acho que é importante a galera saber. Existia um movimento de eugenia no Brasil e aquele quadro lá, Redenção de Cã, se você está assistindo agora, procura a Redenção de Cã e aí vocês vão ver, ele retrata muito o que aconteceu no Brasil, que é uma senhora negra com uma filha já um pouco menos retinta e com um neto branco, que a senhora toda feliz porque o neto nasceu mais branco, né? Isso daí, no Brasil, existe um movimento eugenista que envolveu artistas da época. Quem mais investiu no movimento eugenista no Brasil foi Monteiro Lobato. Não sei se vocês sabem disso. Foi o cara que mais investiu nesse projeto que acreditava que o branco tinha superioridade na raça negra. E isso se tornou leis, tá? Por pesquisa, isso daí se tornaram leis e fortaleceram essa ideia de miscigenação. Então, gente, a gente está falando o que aconteceu aqui embasado em leis, história, não é achismo. Então, o Brasil é preconceituoso sim, cara. Tudo isso que a gente está falando, reflexo da nossa história, é reflexo de tudo isso que se criou. Vocês viram as críticas... Desculpa. Pode falar, né? Não, eu falei, estrutura, tá na estrutura. Estrutura. Quando não tá na estrutura, não tem como desconstruir. Vocês viram as críticas que fizeram sobre Marighella? Uhum. Que o seu Jorge não era preto, que era muito preto pro papel. Gente, aquilo é surreal.
Não, e o Surreal. cara deu um banho de. Eu não sei se vocês viram, Marighella. Eu vi a resposta dele, muito boa mesmo. Assim, o cara, assim, não tem nem conversa, assim. Não deveria nem ter essa discussão. Parece até que rola um recalque, né? Tipo assim. Então, as pessoas querem ditar, né? Pra ti com visibilidade não pode. O seu grau de negritude, né? Não, você não é muito negro, não. Deixa quieto, você não é muito... As pessoas querem ditar. Eu tenho uma foto que eu coloquei no Instagram, deu muita treta. Que eu escrevo, não queira me embranquecer. Eu não sou moreno, sou negro. Aí, cara, a galera foi... Falou, mano, tem um cara que ficou tentando me atacar. Você não é negro, não, mano. Eu tenho parente que é muito mais negro que você, não sei o quê. Você é branco, sabe? E é uma coisa muito louca, cara. Eu passo. Sério? E eu sou uma pessoa muito firme. Passo da pessoa querer me embranquecer, mas eu acho você moreninha. E a pessoa quer afirmar da minha cor. E eu Sim. tomei uma posição na minha vida que eu não deixo passar. Não que eu ataque ninguém, não, gente, mas é muito importante esse discurso de não deixar passar. Ou seja, eu sempre me coloco do tipo assim. Entendi, você acha que eu sou morena? Pois é, mas eu não sou, eu sou preta. E acabou aqui. Aí a pessoa, mas eu não acho. Eu falei, mas aí, meu amor, não vai mudar em nada. Eu vou manter aqui. Porque deixar as pessoas brancas ditarem a sua cor sendo. Gente, isso aí já horrível, deu, já tinha que dar. É porque não existe tonalidade pro Pantone do branco, né? É interessante isso, né? A gente tem colorismo e a gente tem que respeitar. E tem pessoas que realmente Sim, cara. elas vão ficar ali naquele limbo que a gente fala, não existe pardo. A gente precisa respeitar as pessoas. Se a pessoa não é lida como branca, mas ela também não é negra, vou chamar ela do quê, meu Deus? Então você dá um jeito de respeitar a pessoa pelo que ela é, de alguma forma. Sim, por isso que eu acredito muito na definição da Abdias, que fala que todo descendente de africano escravizado é negro. E a outra coisa que eu falo, nesse processo de identificação, aquele que é parado pela polícia é o negro. Menino, deixa eu contar um negócio pra vocês, que eu acho que é super importante essa fala agora. Uma amiga minha tava namorando um negro, e aí eles dois estavam passeando na rua, voltando de um rolê, à noite. Os policiais negros pararam na frente deles com um carro, meio que jogaram em cima da calçada e perguntaram pra minha amiga se estava tudo bem. E assim, ela podia estar sendo, se ela estivesse com um cara branco e tal, podia ser estuprada, que não iam nem perceber, sabe? Mas era porque ela estava com um cara negro, então ela estava em perigo, sabe? Uma coisa nesse sentido. E o tempo inteiro as pessoas fazem isso, gente. Fazem isso direto, olham torto, esconde a carteira, tira o celular de cima da mesa. É impressionante, assim. E eu queria até, assim, eu tô muito feliz, assim, de verdade. Assim, a Emily brotou na minha vida e eu acolhi junto comigo, assim, sabe? Peguei no meu colinho, assim. Porque, assim, nossa, cara, a gente aprende tanto com o diferente, né? Sim, com o meu cara. diferente, mas não é diferente porque é diferente na vida. É diferente porque é o diferente meu. Sim, com certeza. Como é que eu vou despertar pra negritude se isso não me afetou? Foi isso que você falou. Me afeta questões de homossexualidade, me afeta a questão de gordofobia, me afeta as questões das pessoas falarem mal do Barramancense, que eu acho péssimo também. Né? Porque é da pessoa do interior, eu tô brincando aqui, mas tem a questão da pessoa, do personagem do interior, né? Tem muito isso, cara. De valorizar o que tem na capital, de valorizar o que tem nas grandes metrópoles, e assim, a gente do interior é tudo meio que mal visto. Sim, somos caipira pra galera também, né, agora eu vou soltar a bomba. Solta aí, vai. Como é que é ser negro no interior com visibilidade? Emily. Como é que é ser negro no interior com visibilidade? Difícil. Mais difícil do que o normal, às vezes. Me conte. Fale-me sobre. Então, isso era uma coisa que eu até queria falar, porque até o momento a gente falou sobre política, falou um pouco sobre religião, sobre as mídias. E o meu sentimento, pelo menos, não sei vocês, Ariane e Dri, mas o meu sentimento como uma mulher preta que mora no interior é que nas nossas cidades as coisas meio que se resumem de uma maneira muito conjunta. Então, a gente é apagado de todos os lados e de uma maneira muito, muito mais velada, não muito mais velada, mas é uma maneira diferente do que acontece com as pessoas na capital, sabe? Muitas das vezes eles têm certos problemas lá que a gente não tem e a gente tem certos problemas que eles não têm.
E eu sinto muito isso quando eu converso com o pessoal que é de São Paulo, até mesmo São José dos Campos, que já é uma cidade maior. Então, ao mesmo tempo que a gente vê uma coisa mais organizada, talvez, a gente ainda vê tipos de problemas diferentes, igual uma coisa que eu sempre brinco com as minhas amigas, igual a Ariane. Uma coisa que a gente tem dificuldade de achar que mais pro fundo do vale mesmo é transista. Que para São José, Taubaté, cidade que já é um pouco mais, que é uma cidade maior, você já não tem tanta dificuldade assim. Então, é um tipo de estética que já foi reprimida por muito tempo e continua sendo, ainda é uma coisa muito rara e às vezes a pessoa até começa, ela sabe trançar bem, só que ela não tem certo apoio. Eu já li também uma vez um estudo científico de economia que falava sobre os sambistas do ano 60, comparava, até mesmo a gente tem um exemplo até hoje, de Roberto Carlos versus Tim Maia. Então, assim, como as pessoas da própria comunidade nunca souberam muito bem, nunca aprenderam, né, nunca foi ensinado pra gente como administrar tudo isso. Então, a gente, nesse estudo, ele apontava que os sambistas pretos, eles tinham muito mais dificuldade de saber investir o patrimônio, de saber girar essa grana e fazer com que ela girasse e desse mais frutos. Então, eu acho que, assim, a gente vive muito num limbo, assim, às vezes, sabe? Entre esses dois pontos. Nossa, interessante isso, hein? Sim, com certeza. Essa questão existe um movimento chamado Black Money, né? Que é o dinheiro negro. A gente Sim. tem, eu acho que esse conceito de aquilombar, acho que ele surgiu com Abdias também, né? É uma coisa que a gente vê muito. Eu tenho uma visão de que, tipo, a gente vive aqui no interior a falácia da democracia racial muito forte mesmo. Ah, mas não tem racismo. É isso, sabe? Mas tipo isso, não existe racismo. Mimimi. Não, eu tava num churrasco uma vez, o churrasco virou uma guerra, porque assim, meu amigo falou, tá um saco, não pode fazer mais piada, porque eu joguei futebol com um pretinho uma vida inteira, e aí a gente chamava ele de neguinho, e ele gostava. As Eu pessoas falei, não passou pela sua cabeça que ele queria estar inserido, não? Sim. Eu falo para as pessoas que tem uma galera que fica compartilhando uma rede que fala, antigamente eu chamava de buiu, a pessoa não ligava. Antigamente, ligava. Você não sabe se a pessoa chegava em casa ou chorava. Só que antigamente não se tinha voz. Antigamente, se você levantava e falasse assim, eu sou negro, não gostei dessa piada, os caras ia pra cima de você, xingava. Como eu falei, a nossa cultura, ela cresceu sendo acostumada. Tem um vídeo as pessoas, os repórteres xingavam as pessoas negras, sabe? É uma coisa tão pesada, mano, que xinga até agora. Mas É surreal. a lei Afonso Arino, que foi a primeira lei que começou a tratar de racismo, de preconceito, ela foi usada pela primeira vez em 1985 pela Glória Maria. Então, o preconceito ele é tão recente, a cidade está começando a lidar com isso de maneira tão recente, que a gente pega aqui para o interior vive essa falácia, por questões estruturais, porque, por exemplo, Cruzeiro é uma cidade pequena, então a mobilidade urbana aqui é muito mais fácil do que, por exemplo, Grande São Paulo. Aqui a gente não cria centros segmentados de classes econômicas, não sei se você consegue compreender. Se abrir um barzinho novo ali, todas as classes vão pro barzinho, todo mundo vai pro barzinho. Então cria essa sensação de que aqui tá todo mundo no mesmo lugar. Na Vila Rica mora gente pobre, gente rica, sabe? Então cria esse sentimento que, tá todo mundo igual. Se eu tô vendo um negro ali no bar, que é caro, não existe preconceito. Se eu tô vendo um negro ali naquele lugar que é caro, não existe preconceito. Então são questões culturais, mas quando você começa a ir pros grandes centros, é uma coisa que eu falo pra galera, quanto mais próximo das grandes concentrações econômicas, mais você vê a segregação racial. Quanto mais próximo. Vai para uma vila rica em São Paulo, você não vê negro nos hotéis, você não vê negro nos restaurantes, você não vê negro nas empresas, sabe? Porque aí entra essas questões estruturais, de mobilidade urbana, de acesso, porque para você ir para um hotel chique lá em São Paulo, você tem que ter, às vezes, até a mobilidade, às vezes de Uber, você demora 1h30, 2 horas para ir. Então aqui em Cruzeiro, a mobilidade, o fácil acesso aos lugares que economicamente a classe que tem um pouquinho mais de recurso cria essa falácia de democracia racial. E isso anula muito o nosso pertencimento às classes negras aqui pro interior, sabe? Não sei se vocês imaginam desse jeito. Rodrigo, E ainda tem o que eu ia falar é aquilo que a gente até comentou antes, né? Porque, assim, a gente
em cidades maiores a gente lida com essa segregação bem mais escancarada, Sim, mas no interior a gente lida com pessoas que não têm tanta consciência racial. sim, Então, por exemplo, eu sempre contrariei toda e qualquer estatística. Eu sou uma mulher preta, tenho uma condição financeira estável, bem, minha mãe fez faculdade, entendeu? Sempre estudei, a maioria da minha Você parte, também tá maior parte da fazendo, minha vida né? estudei numa escola particular, sofri racismo nessa escola particular, e quando aconteceu esse episódio e a gente teve que tomar uma ação jurídica, eu tive que ouvir, nossa, mas se você é tão coitada assim, como que você tem dinheiro para pagar um advogado? sim, Porque não faz sentido, sabe? Você ser uma pessoa preta e você ter uma condição, então você ser uma pessoa preta e sair do estereótipo que as pessoas já esperam de você. Então, assim, eu era a única menina, quando isso aconteceu, eu era a única menina preta na escola inteira, do prézinho até o ensino médio. Eu tava no segundo ano do ensino, não, no terceiro ano do ensino médio na época. E foi a partir disso, no caso, até que eu comecei a me envolver mais em questões políticas, em questões sociais, porque depois disso eu me senti sozinha, sabe? Eu quase perdi o final do meu ano da escola, quase reprovei de ano porque eu não conseguia ir na escola, porque eu não me sentia bem naquele lugar, sabe? E eu depois eu sim. comecei a perceber também que isso sempre esteve ali, eu só nunca enxerguei como eu deveria. Sim. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês muito importante. Me dá uma vergonha. Sem brincadeira, porque você falou que o preconceito tá dentro da gente. A gente tem isso o Sim, tempo com inteiro. certeza. E assim, você tá falando isso agora, cara. Me dá uma vergonha do que eu já passei, das coisas que eu já fiz também, sabe? Sim. E Mas assim, rola uma redenção, sem brincadeira, Rola. porque é assim, de oportunidade da gente escutar o outro, sabe? E da pessoa não ter voz, a pessoa precisar falar e não ter voz. Gente, câncer de garganta, dá na pessoa. Mas isso é tão forte, sabe, Kit, que tipo, até o próprio negro não se enxerga negro. E aqui no interior é muito forte isso daí, muito forte. Eu conheço, eu tenho amigos, eu vou contar pra vocês, vocês vão até dar risada, muito mais retinto do que eu, que fala, meu, eu não sou negro não, eu não preciso me envolver com essas paradas, sabe? Por conta disso. O poste mijando no cachorro, mais uma vez. Assim, Só que sabe? mulher que diz que não precisa de feminismo. Gente, esses dias eu escutei na internet isso. Eu ando deletando umas coisas também, sabe? Que eu tô precisando parar de sofrer. Só que são pessoas Mas que isso aí é que pessoa vivem- reproduzindo o discurso, mas não sabe o que tá reproduzindo. Não sabe Sabe o o que você tá reproduzindo. falando? Aí são Isso aí pessoas não que é- vivem nessa bolha, Nossa, sabe? garota, você vota. Ué. Presta atenção, Sim. né? Mas são pessoas que vivem nessa bolha. E aí a hora que elas um dia, e eu quero que as pessoas furem essa bolha, porque quando elas furarem essa bolha, quer dizer que elas estão ascendendo socialmente, né? Furem essa bolha e comecem pra fora. Aí você vai bater de frente, vai bater a cara de frente no preconceito. Seja contra a LGBT, seja contra a gordofobia, contra o racismo. Mas o preconceito, ele tá muito mais escancarado em cidades onde se existe uma concentração maior de poder econômico, sabe? E, infelizmente, a gente vive essa democracia, falsa democracia social e racial aqui no interior, que anula muita gente. Ao contrário do que a gente pensava, uma pessoa que tem mais ascensão social, é negra, passa por situações muito mais drásticas até quase do que as O pessoas que que têm conta menos não acesso. é o econômico, é a raça. É o fator raça, ele Sim. É o prevalece. fator raça. Você não pode ascender, mas a sua raça vai te barrar ainda. Porque, Seja por em exemplo, banco. É uma coisa que eu sempre falo, eu sempre converso. Sempre falo com os meus amigos. A minha raça, ela sempre esteve acima do meu gênero e da minha condição social. Ela nunca... eu nunca tive qualquer tipo de privilégio, assim, sabe? Mas tem um Porque eu racismo sempre fui uma estrutural menina que preta, eu sempre... ele é tão perigoso quanto... o machismo estrutural, ele é tão perigoso quanto o racismo estrutural. Sim. Porque, na verdade, eu acho que tá até meio que junto, mas assim. sabe qual que é a realidade do Brasil mesmo? O Brasil se construiu com pessoas, homens brancos cis na frente de tudo, cara. Infelizmente. Seja na televisão, Não, mas seja nós somos na marca. liderados, a gente falou sobre isso aquele dia, assim, nós somos liderados por 6 caras brancos. É isso. Os caras dominam o mundo, 6 caras brancos. Sabe? É quem tava falando. Quem escreve as novelas é homem branco cis, quem é dono da TV é homem branco cis. E aí eles reproduzem o meio que eles vivem. E a gente que é minoria se ferra.
Mas o que você estava falando, Ariane, sobre essa questão de produzir conteúdo e ter visibilidade no interior? Você estava pontuando uma questão. Tem uma questão também, que aí as pessoas começam a enxergar a gente de uma maneira limitada, apenas como o negro. Sim. Isso daí pra mim é horrível, porque anula a sua vivência. Eu estou existindo tranquilamente como mulher negra e as pessoas estão questionando. Mas e aí você não vai falar daquilo ali? Mas e você não vai estar naquilo dali? E você não vai não sei o quê? Ariane Meu amor, sabe, essa semana no grupo eu já mandei print falando, gente, teve gente que veio me cobrar por causa de não sei, eu já nem lembro mais quem era a pessoa, mas eu mandei no grupo, eu mandei print, as pessoas mandando mensagem pra mim no Instagram, não, mas você não vai se posicionar sobre tal pessoa. Eu falei, Ariane, amiga, mostra pra ela, são 11 horas da noite, sabe? Eu só queria estar deitada eternamente em berço esplêndido. Eu não quero militar agora não, minha parceira, por favor. Verdade. Por que Não você, dá. pessoa branca, não vai e se manifesta contra o que É. você quer? Aí agora, até nisso, o preto tem que prestar serviço pra você, pessoa branca, que a gente é que tem que se posicionar. Verdade. Não, Nossa. desculpa se eu fui muito direta, mas é porque eu já falo logo. O que tá acontecendo Mas é. aqui, meu Deus? Até nisso você É verdade. Você né? não Até serve isso, a gente sal. só queria dormir, só isso. Mas é uma parada Tô a fim muito de ter louca, cara. paz, eu tô, né? Sendo cantora, viajando, vivendo, não tá suficiente. Eu já ser preta e estar vivendo. Eu preciso Verdade, falar de cara. racismo. Eu preciso ter história triste pra poder te Não tem um legal. dia de paz. Mas é porque as pessoas, igual, pô, esse ano eu dei algumas palestras, fiz algumas coisas, mas, meu, é difícil pra caramba falar de racismo. É difícil externar, porque toda vez que a gente externa alguma parada, a gente revive as paradas que a gente Mas tá posso vivendo. falar uma coisa? Aham. Eu penso numa coisa, assim, a visibilidade ela é super importante. Estar em ascensão, melhor ainda, sem dúvida alguma, mas eu penso que a resolução talvez esteja na base mesmo. Não, com certeza. Voltamos à educação, É. sabe? E eu Sim. penso que se você tem uma certa visibilidade também, é interessante você conversar com meninos que estão começando, com as meninas que estão começando, com as meninas que estão ali, sabe? Porque elas se reconhecem, essas Elas pessoas se reconhecem. reconhecem. Eu lembro que esses dias eu estava na loja lá em Paraty e a gente tem uma coleção, porque assim, a Cananda maravilhosa que já esteve aqui com a gente, ela é negra e ela tem uma marca chamada Favela Hype e ela estava falando justamente do preconceito que tinha dessa marca favela, né? Que ninguém Aham. falava de favela. Favela era um negócio feio. E que ela deu visibilidade para a favela e justamente com mulheres que trabalham junto com ela, são mulheres maravilhosas trabalhando. E aí ela fez uma coleção agora, vocês têm que ver essa coleção, a coisa mais linda, com fotos, assim, de ancestrais. Legal. Na verdade, ela fez casacos ancestrais, fez kimonos ancestrais, que são, eu tô até com um pouco, assim, de apelo, eu tô até me questionando se eu tô me apropriando culturalmente, porque, assim, eu acho lindo, assim, eu tô usando. Mas depois poderia até ser uma outra pauta sobre apropriação cultural, que eu acho que isso aí tem Nossa, tanto para isso aí falar. dá. Verdade. E de entender um pouco também como é que funciona isso. Enfim, chegou uma moça na loja, olhou o casaco pendurado na porta, ela falou assim, ai, nossa, que coisa mais linda. Quando a gente vê um pretinho assim, visibilidade, a gente se sente tão feliz. É uma senhora negra, uma coroa mesmo negra. Enquanto ela não foi lá e comprou o casaco, ela não sossegou. Mas é isso mesmo, cara. A gente se sentir representado. Essa questão da educação é muito complicada. Existe uma lei, eu acho que é 10.632, que ela instituiu a obrigatoriedade do ensino da história negra no Brasil. Eu comecei esse ano, um abaixo-assinado para uma resolução para a gente incluir a obrigatoriedade dessa aplicação desse estudo no Enem. Porque o que adianta no Dia da Consciência Negra as pessoas começarem a falar só de zumbi, capoeira e acham que a cultura negra é só zumbi e capoeira, né? Dri, você vai me desculpar, mas não é o momento. Mas eu falo, Porque isso não vai rolar. mas eu falo que tipo Agora assim, não vai. não, mas não agora, mas é importante a pessoa saber que o Brasil, ele existe mais líderes como o Luiz Gama, que saiu o filme dele agora. Existe muito mais outras pessoas do que só o zumbi, a capoeira e outras coisas. E aí no Dia das Consciência Negra, por isso que eu tô falando isso daí, as pessoas acabam reproduzindo a história eurocentrada. E aí a molecada acaba aprendendo que só o zumbi é o líder, acaba aprendendo que por exemplo, tem André Rebouças. Existem vários outros líderes que a molecada precisa conhecer para se sentir representada.
pessoas que fizeram muito pelo Brasil e que a história não é contada. E aí eu falo que a educação muda. Mas eu acho que para isso tem que ter professores dispostos. Mas é isso que eu tô falando. Mas não adianta ter ação, você tem que ter política. Mas é o que eu tô falando, existe a lei, é obrigado os professores estudarem, existe obrigatoriedade, eles têm que passar o conteúdo, mas infelizmente não passa. É isso que eu tô falando para você. E aí os professores de história acabam replicando o quê? Dia da Consciência Negra? Bom, vamos falar de zumbi. É isso. Mas o que você estava falando? A gente fala na questão de, assim, da sociedade entender que a pessoa preta, ela fala sim sobre o racismo, mas ela pode falar sobre várias coisas, igual a biomédica brasileira que sequenciou o RNA do vírus da Covid, ela é uma mulher negra. Sim, com certeza. Então a gente tem exemplo de pessoas pretas em várias áreas. Você pode chamar uma pessoa preta para falar de racismo, vai ser igual. A gente tá aqui com uma cantora, um ativista público, eu que tô aí existindo, como sempre faço mil coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então a gente consegue sim abordar vários assuntos e ser coerente e ser sucinto naquilo que a gente faz e dar uma referência de peso ali. E a gente às vezes tem essa parte também apagada, sabe? Igual, você vai falar, a gente ainda é muito carente, né, das coisas também, igual, vamos dar um exemplo de um filme que fale sobre a história preta, o mais atual seria o Wakanda, vamos colocar, mas já veio outras coisas depois disso, a gente tem série, a gente tem música, a gente tem livros, Emicida que lançou agora, há uns anos atrás, um livro infantil de historinhas para dormir, e ele é um escritor preto, as crianças do livro são negras, então, assim, falta muito essa rotatividade de informação também, né? Que eu tô falando do Luiz Gama, vocês assistiram o filme do Luiz Gama, que saiu agora, esse mês? Sim, mas ainda eu não. assisti. O cara, ele nasceu liberto, negro liberto, ele se tornou advogado e foi um dos caras que mais libertou escravo no Brasil. Sim, claro. Uhum. E tá aí, tá no cinema, tá no Globoplay, as pessoas não falam. Isso é a história do Brasil. Os nossos heróis, eles foram eurocentrados, sabe? É que a gente tá falando de a história dele tá no livro, Um Defeito de Cor, que é sensacional. Esse livro é muito bom, gente. Sensacional. Sim, K.O., Abdias, a gente tem muita liderança, mas não é ensinado na história. A história fala só lá do que aconteceu na Europa. Mas assim, a gente está passando por uma situação agora que não é de longe das melhores, né? Infelizmente. A gente está passando por uma situação muito ruim, nível mundial. Sim. O Brasil é consequência, que o Brasil é cópia errada dessas coisas ruins que estão acontecendo no mundo, infelizmente. E assim, é um mal ali que a gente não sabe como é que vai acontecer, o que vai rolar, sabe? E é justamente, vamos tirar a educação do povo, e é justamente isso que está rolando. E eu, como professora aqui, eu sempre me posiciono como professora, a gente tem que tomar bastante cuidado em dar justamente crédito para as pessoas, e dar visibilidade, e conversar, e trazer esses diálogos. Eu não consigo me isentar de assuntos polêmicos na minha sala de aula. Eu não consigo deixar de falar de questões que a gente está falando aqui agora, entende? Quando começa a falar alguma coisa em sala de aula, já vem logo, já fala um monte de coisa, porque a gente tem que dialogar, e é dentro da universidade que as coisas acontecem. Esses dias o Freixo falou isso. Foi. Que é dentro da universidade que os diálogos acontecem, né? E que em gestões passadas os negros chegaram à universidade, né? E foi uma possibilidade dos negros chegarem. E a gente precisar de sistema de cota. Você é professor de comunicação. Comunicação é uma área elitizada, a gente sabe, infelizmente. Não, o diálogo Sim. é elitizado, a bandeira é elitizada. São pessoas que têm consciência. Sim. E são pessoas que foram educadas. Sim. Sinto muito, sabe? Sim. O ambiente acadêmico em si é muito elitizado. Ainda é elitizado. Assim, em 2012, o discurso é elite. Eu fiz a faculdade em 2012, cara. Eu era um dos únicos negros da faculdade. Então, é aquilo que a gente fala de diversidade e pertencimento, né? Hoje, as cotas deram certo, existe pesquisa, não tem como falar que a cota não deu certo. As cotas deram certo, incluiu muita gente. Se algumas pessoas ficaram endividadas, aí é outro problema, aí é problema político. Mas, socialmente, as cotas deram muito certo. E é uma política que tem que estimular mesmo. Falaram a cota ia segregar muito mais. Não, cara, eu acho que estavam morrendo de medo do negro tomar esse espaço, sim, sabe? Com certeza. Cara, histórica. É para equilibrar uma balança que nunca esteve equilibrada. Eu acho que isso é uma coisa também que foi tirada da gente.
assim como aspectos culturais. Eu não sei vocês, mas quando eu estava no fundamental, eu ouvi que matemática não era coisa de mulher. Que eu tenho muita, gente, eu não sei matemática básica, tá? Sendo bem sincera aqui com vocês agora. Porque desde pequena eu ouço que matemática não é coisa de mulher, que ciência não é coisa de mulher, que nunca seria uma matéria fácil, porque realmente você não foi feito para isso, sabe? Então, quando a gente entra no ambiente acadêmico, a gente sente muita diferença, a gente tem aquela coisa de síndrome do impostor, que o pessoal de psicologia fala Sim, isso bastante é muito sobre forte, também, porque a gente se sente invalidado, a gente não se sente pertencente àquele ambiente, sabe? E isso também tem vários outros aspectos, desde questão econômica, né, social, onde você mora, quanto que você pode pagar, se você tem dinheiro para transporte, alimentação e tudo aquilo que a gente já sabe, né? Nossa, fundamental você ter falado isso. Verdade. Ô, gente, infelizmente a gente vai precisar finalizar. A gente poderia falar sobre esse assunto muito tempo, aliás, a gente também tem muito para aprender. E eu vou prometer para a galera que tá ouvindo a gente que a gente vai colocar links e leituras e coisas para as pessoas se informarem. Legal. Porque acho que tá faltando também um pouco de informação aí, né? Não é só ficar falando, Sim. né? Então a gente vai meter uns links lá, vamos colocar um conteúdo ali. Bom, a gente não soube ainda, né, se a Ariane vai para a final, que na Verdade. verdade... Ninguém sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Nem ela Mas sabe. já vou dizer para você que eu queria muito que você estivesse na final, tá? E que você ganhasse essa bagaça. Porque não é só porque assim, você tá aqui com a gente agora, não. Que eu quero glamour, não. Quero glamour também. Mas assim, você é não sou eu que tenho que te falar isso, você já sabe, né? Parece que a gente tem que ficar falando pros outros. Não, eu acredito mesmo que você é um talento, assim, que está sendo descoberto, né? Agora, aqui a gente já sabia do seu talento e agora está em nível nacional e eu acho que isso vai ser muito legal para você. Assim, você é uma menina encantadora, muito maneira, né? E que... assim, luta todos os dias para também ter o que você está tendo, né? E ter essa visibilidade também, né? Agradecer demais sua presença aqui, agradecer ao Dri, que foi meu anfitrião nesse estúdio. Anfitrião é o João, né, o João? E agradecer a Emily também por ter levantado todas as questões que eu falei assim, eu não vou liderar nada nisso. Aí é muito interessante a gente falar nesses assuntos aqui, é eu que fiz tudo. Geralmente é assim, né? É assim, vamos falar de feminilidade? Só tem macho no estúdio fazendo as coisas. Verdade. Não dá, né? E assim, eu aprendo todos os dias com ela, com a Natália também, que tá perto da gente. Assim, a gente troca muita ideia, agradecer demais a vocês, né? E eu queria dar as últimas palavras aí para vocês. Vamos lá. Bom, queria agradecer demais que tinha o espaço, agradecer muito a gente ter se conectado. Eu sei que é muito importante isso que está rolando. A gente tem que conversar, tem que dialogar, tem que passar conhecimento para as pessoas. Agradecer demais a Amy pelo convite, obrigado mesmo. Você é uma pessoa que é referência e eu desejo demais que você continue aí crescendo nas suas redes. A Ari, se Deus quiser, vai ganhar esse programa aí. Desejo boa sorte. E eu quero Vai falar pagar pra você, cerveja pra gente. vai pagar cerveja pra gente. E muita sorte mesmo. Vocês duas, como mulheres pretas, vocês têm uma representatividade muito forte mesmo. E continue com essa força aí que a gente precisa. Obrigado a todo mundo que tá assistindo. Obrigado pelo convite. Viu? Ariane. Gente, obrigada. Obrigada por tudo, pela torcida, pelo carinho comigo. Amiga, a gente tá sempre juntas. Amy, nossa, obrigada por tudo. Amo você demais. Eu te admiro. Acho que a gente tem essa admiração mútua. Isso é muito importante. E hoje eu tive a oportunidade de conhecer o Dri. Falei certo? Isso. E foi um prazer. Foi um prazer muito grande. E também te conhecer, Kit. Falei certo? Falou.
conhecer vocês aqui hoje, porque a gente não se conhece pessoalmente, a gente está se conhecendo nesse Verdade. espaço. E para mim foi muito prazeroso dividir aqui esse papo com vocês. Já tenho carinho. E é claro que, né, gente, eu tô lutando lá, tentando me superar como artista, assim, é pedir demais que eu ganhe, mas só de estar lá pra mim já significa demais, sabe? Tô muito feliz. Chega onde eu cheguei, vamos ver os próximos capítulos. Se eu tivesse de frente com o Lulu Santos, eu desmaiava. Desmaiava. Tô amando a Claudinha Leite, É, que ela te escolheu, né? verdade. Linda. E aí, nossa anfitriã? Ah, gente, eu fiquei feliz de todo mundo ter vindo. Ainda faltou a Marcela, né, que é líder do nosso núcleo de consciência negra daqui de Cruzeiro. Ela infelizmente ficou doente, não pôde participar, mas eu tenho certeza que a gente vai ter mais alguma conversa para trazer ela aqui. A internet não ajudou muito hoje, mas hoje foi de longe também um dos meus episódios favoritos. Espero que vocês tenham gostado. E a gente, como a Kate falou, a gente vai criar um conteúdo em cima do que foi conversado hoje. Vamos trazer umas refs bem legal para vocês, que o pessoal curte bastante quando a gente traz link, foto e também complementa a conversa. E é isso, o canal tá sempre aberto aqui para vocês. Quando vocês quiserem trocar uma ideia, quando a Ariane for pagar a cerveja pra gente, fazer um churrasco, a gente faz uma live, entendeu? Pra Isso. estar concretizando ali. E é isso. Vamos monetizar, né? Sim. Hoje a gente fez isso aqui só pra, né? Pra ganhar esse... Só pra esse garantir, só pra né? Ganhar garantir isso aí. churrasco, né? Gente, queria agradecer Delícias. demais também aos nossos ouvintes, a galera que estava aqui, os nossos protagonizadores aí do nosso sucesso. Se é que a gente ainda tem, já tem algum, mas acredito que sim, né? E assim, a oportunidade de estar aqui. O motivo da gente ter esse podcast, ele é para trabalhar conteúdo de uma maneira geral, para fins diversos. E se vocês quiserem contribuir, é muito bem-vindo. Espalhem para as pessoas, compartilhem com seus amigos, porque a nossa intenção aqui é trabalhar assuntos polêmicos, sim, mas falar sobre comunicação, porque nós nascemos, isso é inerente ao ser humano. E é muito bacana estar debaixo desse canal do Johnny Cast, que quem conhece o João sabe que ele é um cara assim generosíssimo com as pessoas que estão perto dele, né? E o Faroficha, DJ Farofa, A melhor equipe, né? a melhor equipe que tem, não tem igual. Não tem igual. E agradecer ao Fábio Zappa também de ter colocado essa galera na minha vida, porque ele é um grande amigo e assim a gente vai formando essa rede, né? Verdade. Formando essa rede de gente boa. E eu penso que é assim Verdade. que as coisas funcionam. A gente aprende, a gente se desenvolve, a gente cresce. Eu tenho muito para crescer ainda, estou aprendendo também pra caramba, os toques que todo mundo está me dando, né? Vou aprender a gostar da câmera, se Deus quiser. sem precisar emagrecer muito, né, Ariane? Não precisa nada. Valeu, gente. Obrigadão. Um abraço, gente. Boa noite. Beijo. Beijo.